Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos sendo mais uma vez ministrados. Tivemos o culto pela manhã, presencial, e agora nós teremos esse culto online, onde mais uma vez o Senhor estará ministrando aos nossos corações. E olha só, nós estamos no último mês de dezembro, e quantas coisas, situações nós passamos e já chegamos no final de mais um ano. Olha só, eu e você, nós estamos enfrentando uma pandemia, tivemos perdas, tivemos diversas situações, mas em tudo isso o Senhor tem nos sustentado. E nós chegamos no último mês de 2020. E isso é motivo para nós sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso eu já te convido, pegue a sua Bíblia nesse momento e abra comigo no Salmo 103. É um salmo de gratidão, um salmo de Davi. E acompanhe aí na sua casa essa leitura. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, o Salmo de número 103. E diz assim: bendiga, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha que maravilhoso esse salmo. O salmista Davi, ele pede para que a sua alma não se esqueça de ser grata ao Senhor. Porque ele pede para que a alma dele não se esqueça, para que a alma dele seja grata, porque nós temos a tendência de esquecermos tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que acontece. Muitas das vezes nós esperamos algo grandioso, mas o Senhor trabalha desde as pequenas coisas. E olha só, Ele pede para que a sua alma seja grata pelo perdão. Este salmo, ele nos traz em memória de sermos gratos ao perdão, à cura, ao resgate da morte, bondade e compaixão, provisão, renovo. Olha só, tudo isso tem faltado na minha e na sua vida? Eu creio que não. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor quem tem nos sustentado, o Senhor tem nos perdoado. E fazendo menção do Salmo 116, verso 12, que o salmista também diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que daremos ao Senhor, meus irmãos, pelo perdão, que daremos ao Senhor pela cura,
que daremos ao Senhor pelo resgate da morte, que daremos ao Senhor pela bondade e compaixão, o que daremos ao Senhor pela provisão, o que daremos ao Senhor pelo renovo. O Senhor, Ele deseja que nós sejamos gratos, que nós tenhamos um coração grato a Ele, por tudo que Ele tem feito. Por isso que eu e você possamos, assim como o salmista, dizer à nossa alma: alma, seja grata ao Senhor. Vamos ter um coração grato. A gratidão, ela é a manifestação daquilo que é produzido em nosso coração. E em tudo nós devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim e para a sua vida. Vamos ter um coração grato. Amém? Vamos orar nesse momento e crendo nessa palavra, crendo em tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Ele tem nos sustentado, por isso nós chegamos no último mês de 2020, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, nesse início de culto, de celebração. Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse momento nos seus lares, acompanhando, Senhor, esta celebração. E junto, Senhor, nós queremos expressar a Ti a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por todos os Teus feitos nas nossas vidas. Obrigado porque em cada um desses meses, em cada um desses dias, o Senhor quem tem nos sustentado e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por todos os Teus feitos. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja. Te agradecemos, Senhor, pela liderança deste lugar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós agradecemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Vamos ficar agora com a ministração da palavra. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos orar? Vamos pedir ao Pai que fale conosco nessa noite e que a palavra dele possa frutificar em nossas vidas. Ó Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, humildemente, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, encher o nosso coração, que tudo que estiver, Senhor Deus, atrapalhando a nossa atenção, tirando o nosso foco em Ti, da Tua palavra, que o Senhor esteja retirando isso do nosso meio, Pai, que todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, toda a nossa vida, Senhor Deus, esteja cativa a Ti, ó Pai. Fale conosco, Senhor Deus, nessa noite, e que em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, glorificar o Senhor neste momento. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos finalizando um ano, estamos no último mês de dezembro, mas eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo e com minha família nesse início do ano. A minha esposa estava grávida da nossa terceira filha, da Esther, e foi uma gravidez bem diferente, porque na virada do ano de 2019 para 2020,
não foi algo estranho até, porque parece que a gente não estava feliz pela mudança de ano, pela virada do ano. A gente sempre se alegra, né, nessas datas comemorativas. E o Davi, o nosso filho maior, também estava meio, como a gente fala, meio jururu, meio cabisbaixo, quieto, ao ponto que chegou 11 horas da noite, a gente já estava todo mundo na cama, dormindo. A gente nem esperou a virada do ano para poder dormir. E passou o ano, veio o dia 1º, a Pamela, minha esposa, começou a sentir algumas dores, a gente foi no médico, o médico falou que era algo normal, mas que era para observar se não vai ter algum sangue, algum sangramento, e continuamos até que no dia 5 ela internou. Levei ela de madrugada no médico e por volta da noite, já das 11 horas da noite, a médica falou assim: olha, você está com dilatação, a gente vai te internar aqui, está com a pressão alta, está com dilatação, a gente vai te internar aqui para você repousar, ficar tranquila, para não ter nenhum problema. Então ela ficou até dia 9 internada. E distante da família, a gente não podia, eu ia para lá, mas tinha os 2 filhos, tinha o Davi, a Esther e a Alice para cuidar, então foi um período bem complicado dessa internação. Nós agradecemos aos nossos familiares que nos ajudaram, mas foi um período bem complicado, até que dia 9, por volta das 2 da tarde, ela recebe alta, vem para casa, o médico dá alguns remédios para ela tomar, e ela chega em casa numa tarde, por volta das 5 horas da tarde, ela volta a sentir dores. E as dores começam a aumentar e ela toma o remédio, eu falo com ela, toma o remédio, vamos esperar umas 2 horas, 3 horas para o remédio começar a fazer efeito. Então ela fica deitada o tempo todo, tomando remédio, até que tem um sangramento e a gente volta para o hospital. Isso era por volta das 11h30. Então a gente chega no hospital, dá a entrada no hospital da Vila, aqui em São José dos Campos, por volta das 11h45, e o médico chega para ela e fala assim: olha, Pamela, você está com dilatação, você já está com 8 centímetros de dilatação, esse bebê vai nascer. E a gente fica preocupado porque a Esther era para nascer em 27 de março e a gente está no dia 9, caminhando para o dia 10 de janeiro, quase 3 meses de diferença. E a gente fica bem preocupado e fala: tem que nascer, então vamos lá, né? A gente ora ao Senhor, entrega a Deus e fala assim: vamos lá, seja que Deus assim quiser. E por volta o médico olha para a gente, já leva ela para a sala de parto, olha para mim e fala assim: Igor, você quer que estoure a bolsa ou quer que a bolsa estoure sozinha? E eu paro e falo assim: doutor, o que vai ser o melhor? A pressão da minha esposa estava alta, o bebê estava para nascer. E ele chegou e falou assim: olha, a única diferença é diminuir as dores. Eu posso estourar a bolsa agora, as dores vão diminuir, vão nascer e assim por diante. Ou então esperar estourar a bolsa. Eu falei: não, pode estourar. Nisso a Pamela do meu lado já com muitas dores, pronta já para nascer. E nisso o doutor estoura a bolsa onde estava a Esther. E ela começa a ter o parto normal. O médico anterior, o médico que estava na consulta dela, o ginecologista que fazia toda a consulta durante todo o início da gestação, já disse para ela que ela não poderia ter parto normal, porque a gravidez era de risco, porque estava muito próximo do nascimento da Esther, da Liz, que foi parto normal. Mas Deus sabe de todas as coisas, né?
tem um parto normal ali, no mesmo instante. E quando ali a Esther sai, ela está roxinha e não dá um choro. E mole, quando o médico pega ela no colo, ela está mole. E nisso, o nosso chão parece que cai, parece que sai, né? Se isso já aconteceu com você? Tem um período da sua vida que parece que você fica sem chão, que parece que você não tem mais esperança, que você fica preocupado. Isso aconteceu com a gente ali naqueles poucos instantes. A gente deu entrada às 11h45 do dia 9 e a Esther nasceu à 00:08 do dia 10. Então, em pouco tempo de entrada veio o nascimento, foi tudo algo muito rápido. E ver ela bem molinha, roxinha, sem chorar, sem nada, olhando para ela, e a Pamela me perguntando: e aí, como é que ela está? Parece que o nosso chão saiu. Não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Se isso aconteceu com você, você vai entender um pouco do que está acontecendo aqui com os discípulos nesse texto. Jesus aqui, um pouco antes do que está se falando aqui, Jesus ele tem entrada triunfal em Jerusalém. Eu quero que você imagine aqui esse período onde a população estava toda em volta de Jesus. Jesus passou ali 3 anos fazendo milagres, curando, ensinando, fazendo grandes sinais e prodígios ali. Ele entra em Jerusalém sentado num burrinho, e a população com palmeiras, com folhas de palmeiras, balançando, gritando e falando: Hosana, Hosana. Hosana significa tanto Messias, ou também tem a ideia de que o Salvador chegou. Então eles estavam gritando: Hosana, o Messias, o Salvador chegou, Cristo está aqui. E eles começam a cantar e começam a louvar ao Senhor. Imagina você nessa festa. Imagina Jesus passando ali na sua frente, sentado no jumentinho, e você balançando as folhas de palmeira ali. Imagina, porque essa cantoria, essa festa, essa celebração aqui em Jerusalém tem por sinal as promessas que o Senhor Deus fez ao povo de Israel. Uma das promessas é que aquele povo teria um rei descendente de Davi que governaria o povo de Israel. Só que aquele momento que eles estavam vivendo não era um descendente de Davi, pelo contrário, eles estavam sob o domínio de Roma. E Roma, o imperador romano, ele se colocava como Deus e fazia com que todos os súditos ali do seu império o adorassem como Deus. O povo de Israel era liberado a adorar a Deus, Criador do universo, porque era um povo muito pequeno, que não traria problema. Mas a ideia que o povo de Israel tinha é que eles estavam nas mãos, não de um Deus, de um rei prometido por Israel, mas um rei gentio, um rei que se colocava como Deus. Então a grande festa ali, por quê? Porque o Messias, aquele que trazia esperança, aquele que trazia a salvação, aquele que eles tanto esperavam, que iam lá a Roma e destruiriam o Império Romano, fazendo com que o Império de Israel reinasse e governasse sobre todo o povo, sobre todo o mundo, estava passando ali diante deles. Afinal, Jesus era conhecido como esse libertador, era a promessa desse libertador, diante de tantos sinais, de tantas maravilhas, diante de ressuscitação de mortos. Quem não creria nisso? Quem não creria em Jesus como Senhor e Salvador, como Rei? Porque Ele curou cegos, Ele andou por sobre o mar, Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e isso não foi somente uma vez, mas 2. Ele ressuscitou mortos. O que é ir lá em Roma e tirar o povo, o imperador de Roma do poder? Isso não é nada.
Então o povo está em festa. O libertador chegou. Jesus é tão poderoso que até mesmo alguns gregos, como cita no próprio texto de João, capítulo 7, se eu não me engano, alguns gregos desejam ver Jesus, querem ver Jesus. Capítulo do Evangelho de João. Quem é esse? Quem é esse que faz todas essas coisas? Quem é esse que age com grande poder e autoridade sobre o mundo? Quem é esse que, como diz as Escrituras, que faz com que o mar se acalme? Quem é esse? Mas no mesmo instante, esse Jesus que é todo poderoso, em que os judeus esperam tanto, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Esse Jesus que é todo poderoso, ele não veio para que as pessoas lavem os seus pés, mas ele que lava os pés dessas pessoas, desses discípulos, e ensinam eles a fazer a mesma coisa. Vamos lembrar que o ato de lavar os pés era algo concedido por escravo de menos prestígio. E Jesus está fazendo isso. Depois de 3 anos caminhando com Cristo, um homem o trai, Judas, no meio de um jantar. E Jesus chega para ele, dá um beijo nele e fala assim: olha, vai amigo, vai fazer o que você deve fazer. E ele é entregue para essas pessoas. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode lidar diante desse Jesus tão poderoso? Como é que ele pode ser traído, já que ele é a esperança de uma nação? Como é que isso pode mudar? Porque a ideia de ter um traidor, de esse traidor ser responsável de entregar o rei, era inadmissível, porque o maior desejo do povo judeu era ter esse rei, era sair do Império Romano. Nenhum judeu em sã consciência iria trair, iria frustrar os planos, não de uma pessoa, mas de toda uma nação. A esperança depositada em Jesus é algo muito forte também diante dos discípulos, porque durante toda a caminhada cristã, e você vê isso muito no Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus falando da sua morte, da sua ressurreição, e os discípulos falam: que isso, mestre? Isso não vai acontecer. Durante todo o Evangelho de Marcos, você vai ver, por exemplo, os demônios, os gentios, falando que Jesus é o Filho de Deus, mas você não vê os discípulos fazendo isso. Pelo contrário, quando Jesus fala que é o Filho de Deus, e por ele ser Filho de Deus, ele deve se entregar e deve morrer, esses discípulos, e um se levanta e fala assim: mestre, que é isso? Você não vai fazer isso. E Jesus olha para ele e fala assim: arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas do alto, você cogita das coisas humanas. O que os discípulos estão fazendo é depositando as suas esperanças em Jesus, corretamente. Mas estão esperando que essa esperança dele seja de acordo com os pensamentos dos discípulos e não de Cristo. Jesus era desejado em seus corações. Eles desejavam um rei, mas o rei deveria ser de acordo com as suas vontades e não de acordo com quem ele realmente é. Os discípulos criam em Jesus que era o Messias, mas queria que esse Messias fizesse o que eles desejavam. Esse Messias não poderia morrer antes mesmo de começar a grande revolução contra Roma. Esse Messias deveria ir lá em Roma e dar um tapa na cara do imperador e falar: quem manda agora é ele é o Senhor.
Como é que ele pode morrer antes mesmo de começar uma guerra? O papel de Jesus foi fazer o plano de Deus, não o plano dos seus discípulos. A vontade de Cristo, como ele mesmo fala, é a obediência e obediência a Deus, e não obediência à vontade e ao ego daqueles que estavam seguindo. Isso é a razão, por exemplo, quando você lê Marcos capítulo 14, verso 50, que diante da sua iminente crucificação, os discípulos fogem. Ele está só. Cristo está só. Porque a esperança é de acordo com as suas vontades, não de acordo com o que Deus quer. Quantas vezes nós não somos assim, como esses discípulos? Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança por algo melhor? Quantas vezes nós colocamos todo o nosso desejo e queremos que as coisas fiquem bem? Quantas vezes você não desejou, por exemplo, para que essa pandemia acabasse? Isso é bom. Só que nós desejamos de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Nós desejamos que uma doença acabe ou uma situação financeira melhore, não porque eu quero de acordo com a vontade de Deus. A serpente fez uma proposta para uma mulher e para o homem. Ela fala para Adão e para Eva, fala assim: olha, come dessa fruta, essa fruta do conhecimento do bem e do mal, come dela porque vocês se tornarão como Deus. Vocês saberão a diferença entre o bem e o mal. Vocês saberão o que é isso. Perdão. E a palavra vai nos dizer que essa fruta se torna desejável aos olhos dos homens, do homem e da mulher, e eles comem. Quando você lê todo o relato da criação, você lê do 1º ao 5º dia, Deus criando as coisas e dizendo que está bom. No 6º dia, ele olha todas as coisas e diz: está muito bom. Quando o homem come dessa fruta, quando o homem e a mulher desfrutam dessa fruta do conhecimento do bem e do mal, isso não é somente uma ideia de saber o que é o bem, Deus, e o que é mal, pecado ou Satanás. Não é somente isso, mas é você olhar para Deus e falar assim: Deus, o que você criou e o que você quer é bom, só que é bom para você, para mim não, eu quero outra coisa. Deus, a esperança que você coloca para um dia melhor, para um momento melhor, para um mundo melhor, para um rei que vai vir governar, é muito bom, Deus, para você, a sua maneira, mas eu quero isso da minha maneira, eu quero isso do meu jeito, eu quero isso de acordo com a minha vontade, sem sofrer muito de preferência. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo por causa do pecado, por causa da negligência de Adão e Eva, e é isso que está acontecendo aqui com seus discípulos e com o povo de Israel. Esse povo que estava em festa, clamando, louvando a Cristo, não estavam aceitando a maneira que ele se tornaria rei. Jesus diz para os seus discípulos que o modo em que esse novo reino seria instituído não era através de uma revolução, mas através de sua morte. Então, ele se levanta e disse: não, mestre, nós não queremos assim, nós não queremos que o Senhor morra antes mesmo de começar algo. E os discípulos não entendem o que está acontecendo, ao ponto que quando Jesus está sendo levado aos céus, em Atos capítulo 1, os discípulos param para ele e falam assim: Jesus, é agora que o reino vai ser estabelecido? Estão entendendo quão grave é isso? Porque a base da nossa esperança não é a pessoa de Cristo, mas é o benefício que Ele pode me dar. A base da esperança
não é a pessoa de Deus, mas o que Ele pode me proporcionar, que são momentos bons, momentos tranquilos, momentos sem dor, sem sofrimento. Porque afinal de contas, como o Éden nos apresenta, eu sei mais o que é bom do que Deus sabe. Diante de tudo isso, veio o nosso texto. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus sabe que somos pó. Jesus sabe que nós não somos nada e pensamos que somos, né? Nós somos aqueles que sobem na caixinha de fósforo e faz de palanque, né? Nós gostamos disso. E Jesus sabe, vocês não são pó, vocês não são nada. Por isso, não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração de vocês ansiosos. Não deixe o coração de vocês duvidosos. Não deixe o coração de vocês agitados por algo. Não deixe isso acontecer. Ele sabe que isso vai acontecer, e isso acontece a cada dia. Mas Ele diz, não deixe que isso acontecer. Domine, controle, peça sabedoria a Deus para que possa controlar isso no coração. Não deixe que essas coisas aconteçam. E no meio das dificuldades, no meio de, às vezes, não sem saber o que fazer, no meio das dúvidas, das incertezas, no meio dos dissabores da vida, não duvide, não se torne ansioso, descanse, descanse. Por quê? Porque o nosso coração é pecaminoso, e Ele diz isso para nós. Não deixe isso de forma nenhuma, domine o seu coração. Não deixe com que você duvide de quem Deus é e o que Ele pode proporcionar para nossas vidas. E é interessante, porque se você continuar o livro de João, você vai ver que os discípulos voltam para casa. Você vai ver que os discípulos vão voltar a fazer o que tem que fazer. Um vai pescar, outro vai arrumar pé, vai arrumar rede, outro... Vão voltar às suas vidas normais. Como se esses 3 anos com a presença do Deus encarnado seja apenas um período de férias. Um período, sabe quando você vai fazer um mochilão? Quando algumas pessoas vão fazer um mochilão na Europa, que param um pouco e vou fazer o meu mochilão, vou curtir lá, vou aproveitar. Os discípulos estão agindo assim, falam assim, foi uma aventura, foram 3 anos de aventura, agora vamos voltar para um mundo normal, vamos trabalhar. E o interessante é que eles não conseguem pescar. Eles não conseguem pescar. Não duvida de quem Deus é, não duvide do que Ele pode fazer. Não duvide da esperança que Ele dá para nós. E o interessante é que a nossa esperança deve ser colocada somente em Deus, somente nele, não de uma outra maneira. Não podemos ser enganados pelos nossos corações, nossos desejos, que afastam cada dia mais de Deus. E para isso, existem 2 maneiras de interpretar o restante desse verbo, desse texto. Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. E essa maneira de crede em Deus e crede em mim, há basicamente 2 maneiras de se interpretar essas expressões. E eu queria pensar com vocês sobre isso. A primeira é de um modo indicativo, como tem os verbos nossos no português. O que é um modo indicativo? Ele está indicando algo, ele está mostrando algo para nós. Então, quando Jesus está falando, crede em Deus, ele está falando, olha, creia em Deus. Ele está indicando para a gente, creia em Deus, faça isso corretamente, mas ao mesmo tempo que você crê em Deus, você deve crer em mim. Se você crê em Deus, você tem que crer em mim. Você não tem opção.
Se você acredita que Deus é a grande esperança da sua vida, então creia em Jesus. Isso é interessante porque nos dias de hoje, nós vemos um monte de pessoas aí que falam que acreditam em Deus, mas quando você fala, legal, então acredite em Jesus e acredite do jeito que Ele é, porque Ele se diz e Ele é o Deus encarnado. E as pessoas falam assim, não, Jesus é um homem evoluído, um semideus, um homem que se reencarnou várias vezes. Jesus é tanta coisa, mas Ele não é Deus. E Jesus está falando, olha, se você crê em Deus, você tem que crer nele, da mesma maneira, da mesma essência, do mesmo modo, do mesmo jeito. A gente não tem outra opção. Mas ao mesmo tempo, a segunda maneira que Ele nos mostra aqui nesse texto, é de uma maneira imperativa, é uma ordem. Então Jesus pode estar dando uma ordem ali, creiam em Deus, crede em Deus, como uma ordem para os seus discípulos, crede em Deus. Então da mesma maneira que eles estão tendo a ordem de crer em Deus, eles têm que ter a ordem de crer em Cristo. Isso acontece porque das duas maneiras, seja do modo indicativo, seja do modo imperativo, seja indicando, seja ordenando, a ideia do texto é a mesma: trazer a união entre o Pai e o Filho. Eles são da mesma essência, eles são do mesmo jeito, se eles são um, o pensamento, o plano deles também é um. A esperança tem que ser colocada neles, da maneira deles, do jeito deles. E eu queria terminar falando um pouco mais do meu testemunho, terminando ele. A Esther foi levada mole já para os médicos pegam ela, começa a fazer massagem para ela respirar, para voltar à vida. E ela dá, depois de alguns segundos, 1 minuto, não sei, não contei, ela dá o primeiro chorinho. Então a Pâmela, eles limpam a Pâmela, faz o que tem que fazer, e depois de um período a gente é levado para a incubadora onde ela está na UTI. E ela fica 43 dias lá. 43 dias. 43 dias onde você não pode pegar a sua filha, onde você não pode tocar nela, onde você tem uma incubadora, um negócio de acrílico que está ali, que você tem que tomar todo cuidado, porque às vezes você pode trazer algo e contaminar a ela. Para uma mãe, são 43 dias onde ela não podia amamentar, teve que amamentar por sonda. 43 dias onde ela não conseguia respirar, tinha que colocar o CPAP no nariz, onde a gente ficava preocupado, não sabia como é que seria o dia seguinte, se ela passou a noite bem, como é que seria? O que seria? Como é que aconteceria tudo isso? 43 dias, irmãos, onde a minha esposa dormia lá há muito tempo, dormia sentado numa poltrona para poder tirar o leite e dar para ela, e 43 dias. Eu acho fantástico porque foi no domingo, a médica me liga e fala assim: "Ô Igor, você pode vir aqui que a Esther está de alta". E eles não costumam dar alta no domingo, porque é o plantonista, eles não vão dar alta no domingo. Eles esperam um médico que é deles mesmo para dar alta, mas era domingo. E eles dão alta. A Esther vem para casa. E hoje a gente vê por que Deus fez do jeito que Ele fez. A Esther saiu no domingo de carnaval. Na semana estourou o Covid aqui no Brasil. E o hospital da vila foi um dos hospitais que mais receberam pessoas de Covid. A UTI neonatal onde a Esther ficou foi transferida. E onde a Pâmela podia dormir, ficar ali à vontade, passar horas ali, comer, ficar o tempo todo com a Esther, agora estava liberada apenas 20 minutos para os pais ficarem com seus filhos. Mas a Esther já estava em casa.
A Esther não nasceu do jeito que a gente planejou. Nós não fizemos fotos de gravidez, nós não demos nem tempo de criar a bolsinha, de ter a bolsa, né, de carregar para o hospital. Foi tudo muito abrupto. A esperança do nascimento dela não era do jeito que a gente planejava, mas era do jeito que Deus quis, porque estava preservando ela e a nós. Irmãos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em Cristo. Que o Senhor os abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela ministração da palavra. Fomos mais uma vez consolados pela palavra do Senhor. E vamos dar alguns avisos nesse momento. E eu gostaria de te incentivar a continuar dizimando, ofertando, tendo gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito através deste lugar. Eu e você temos sido ricamente abençoados, nós somos ministrados pela palavra do Senhor em todo o tempo neste lugar. Nunca, em nenhum momento, o Senhor deixou de falar conosco. Por isso, não deixe de dizimar e ofertar, amém? E eu quero também lembrar os irmãos que no dia 11 e 12 nós teremos o nosso bazar de fim de ano, que acontecerá em horários reduzidos. Na sexta e no sábado, acontecerá das 9 à 1 da tarde, amém? Nos dias 11 e 12, o nosso bazar de fim de ano, das 9 da manhã à 1 da tarde. E você pode também estar compartilhando, divulgando nas suas redes sociais. Você pode estar vendo o anunciado no Facebook ou no Instagram e compartilhando também nas redes sociais. E no dia 20, às 10 horas da manhã, nós teremos o batismo nas águas. Não deixe de participar, amém? E também no dia 27, nós teremos a ceia do Senhor. Não deixe de participar neste dia. E lembrando que nós não teremos a celebração da manhã, ela será transferida para a noite, amém? Então, no dia 27, às 19 horas, acontecerá a ceia do Senhor. Não deixe de participar desse momento que será glorioso, amém? Estes são os nossos avisos. Continue participando, continue divulgando esse trabalho, compartilhe nas redes sociais e não deixe de participar, amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, amém? Deus abençoe, queridos irmãos, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.